O paper é o paper de número 118, autores William Clayton Nunes da Silva, Rafael Batista Duarte, Bernardo Rodrigues Nascimento, intitulado Comitês e Classificadores para as Estimativas de Esforço de Equipes de Desenvolvimento de Software, uma revisão sistemática rápida da literatura. Problema. De acordo com o Case Report 2025, apenas 31% dos projetos de desenvolvimento de software são entregues com sucesso. Complementamente, uma pesquisa realizada pelo Grupo de Consultoria de Boston, em 2024, afirma que 30% são entregues em atraso ou custos elevados, 20% são entregues com resultados insatisfatórios. Portanto, a alta taxa de falhas em projetos de desenvolvimento de software causa estimativas imprecisas, gerando impacto no curto prazo e qualidade das entregas. Motivação para estudo. Elencamos aqui uma das nossas principais motivações. Dentre elas, o uso crescente de machine learning, necessidade de maior precisão para a estimativa de esforço de equipe de desenvolvimento de software, identificar lacunas e oportunidades para pesquisas futuras na área de engenharia de software, ensembles podem melhorar o desempenho da precisão da estimativa do esforço de equipe de desenvolvimento de software? Então, essa é a grande pergunta. Questão de pesquisa. Então, o nosso estudo ele traz duas questões de pesquisa. Primeira, quais datasets são mais comumente usados nos estudos? A segunda, quais métricas de avaliações e técnicas de ML são mais comumente aplicadas nestes estudos? A motivação da primeira questão de pesquisa, identificar quais desses datasets são mais utilizados nesses estudos e relatados, trazendo aí as fontes de dados. A segunda, compreender as métricas de avaliações e as técnicas de comitê de classificadores mais frequentemente empregada nesses estudos, vai permitir a identificação dos principais critérios usados para avaliar a precisão das estimativas de esforço da equipe de desenvolvimento de software. Metodologia. Então, a nossa metodologia, utilizamos o protocolo de Kitchen 2015, utilizamos aí para pesquisa e coleta desses artigos lá na I3E, os corpos ACM e o Web of Science. Na I3E, conseguimos encontrar 468 trabalhos, na Scopus 131, na ACM3 e na Web of Science 2. Então, portanto, o período de busca desses artigos, desses papers, foi de 2019 a 2025. String de busca. Então, nosso estudo utilizou a string de busca comitês heterogêneos ou comitês homogêneos e esforço de desenvolvimento de software ou esforço de projeto de software de machine learning ou inteligência artificial. Então, ao todo, identificamos 135 estudos. Desses 33 estudos estão duplicados. 51 foi analisados, então nós lemos o título e o resumo. E 23 foram incluídos aí na revisão final. Também aplicamos o Snowball, né, voltando aí da inclusão e exclusão até a leitura novamente do título e resumo, do qual se manteve. Nenhum estudo foi adicionado ou removido. Resultados. Então, a questão 1, ela traz quais datasets são comumente usados nos estudos. Então, nós observamos que o da Charnais é o mais utilizado, apresentando 13 trabalhos. Portanto, a maioria dos estudos reutiliza bases já consolidadas. Então, se você pode observar, são bases de dados bem, vamos dizer assim, bem antigas, na realidade atual, que se encontramos na área de engenharia de software. Então, isso pode indicar, primeiro, facilidade de acesso dessas bases, comparabilidade entre os trabalhos. Então, trabalhos utilizando aí dataset, mesmo dataset utilizado no trabalho para que tenha uma comparação dos resultados.
Limitação da diversidade experimental, ou seja, escassez de datasets. Portanto, observamos que existe a necessidade de explorar novos datasets que reflitam a realidade atual, principalmente da área da indústria, avaliar modelos em cenários mais realistas e heterogêneos, incentiva o uso de bases atualizadas, dados com variabilidade maior. Então, a maioria desses datasets também são muito pequenos, né? Então, pode ocasionar sobreajustes nos modelos de ML. Questão 2. Quais métodos de avaliações e técnicas de ML são mais comumente aplicados nos estudos? Então, as métricas de avaliações, nós observamos que a MAI é a mais utilizada, apresentada em 15 trabalhos. Então, a MAI é a métrica mais utilizada, então indica preferência, talvez pela simplicidade de interpretação dessa métrica. Observamos que há uma alta diversidade de métricas, então nós podemos observar aí que tem MAI, PRED, MSE, SA, ME, e aí vai, né? Então, há muitas métricas aí, estão formando uma diversidade. Então, mas ainda existe uma falta de padronização dessas métricas. Então, isso impacta diretamente na comparabilidade entre estudos. Haja vista, quando você tem trabalhos que utilizam métricas de avaliações distintas, né, essa comparação fica inviável. Então, também impacta na reprodutividade dos resultados. Portanto, a área ainda carece de padronização, sendo necessário adotar métricas mais consistentes e robustas para garantir a avaliação confiáveis dos resultados. Então, ainda sobre a questão 2, relacionado aí quais técnicas de ML são mais utilizadas, então nós observamos que há a predominância de ensemblos heterogêneos, indicando uma busca maior por desempenho e robustez. Portanto, os datasets heterogêneos, né, você consegue preparar comitês com a maior diversidade, enquanto os comitês homogêneos são menos explorados, mas talvez por ser mais simples, porém com menor diversidade de aprendizado. Então, a alta diversidade de abordagem heterogêneas. Então, foi o que nós observamos. Principalmente o comitê de votação, os Stacking, Boosting, combinações híbridas. Então, tudo isso daí indica que há uma falta de padronização na construção dos comitês. Tendência crescente de métodos avançados, também identificamos, principalmente o uso de otimização evolutiva, integração com técnicas de aprendizado profundo. Portanto, os resultados indicam uma clara preferência por comitês heterogêneos, devido a sua maior capacidade de generalização, haja vista a diversidade de membros do comitê, embora ainda exista uma ausência de padronização nas estratégias adotadas. Conclusão. Os resultados do estudo demonstram que ensemblos heterogêneos apresentam maior robustez e adaptação, sendo mais adequado para cenário com alta variabilidade de dados. Ensemblos homogêneos se destacam em contextos mais controlados e específicos, oferecendo maior especialização. Além disso, foi possível identificar lacunas importantes na literatura como falta de padronização de métricas de avaliação, uso recorrente de datasets limitados e desatualizados, ausência de validação em cenários reais, falta de uso de métricas de avaliação híbrida, aplicação de otimização dinâmica e técnicas evolutivas e desenvolvimento de modelos com maior capacidade de generalização. Muito obrigado.